Bom dia para você, tudo bem? Eu fui convocado por Hélio de la Penha, uma convocação, e já já você vai entender por quê. Agora eu vou para o assunto que o PVC comentou há pouco, porque a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa hoje 3 anos. Ele morreu em 2022, aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, vítima de complicações de um câncer de cólon. O jornalista Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, lançou esse mês o livro Rei, pela editora Planeta. A obra aborda desde a estreia de Pelé, aos 16 anos, e a relação como o ex-jogador com novas gerações de talentos também. O Hélio de la Penha está aqui conosco. Hélio, meu amigo. E aí, Hélio, nos conte. Pelé, né? 3 anos da morte, PVC, o nosso craque aqui do canal UOL, trazendo histórias e tudo mais. E você aqui conosco para falar um pouco sobre isso também, né? Sobre essa data. Bom dia. Bom dia a todos. Pelé é o meu grande ídolo. Eu sou apaixonado pelo Pelé. A minha casa é recheada de fotos do Pelé em tudo quanto é lugar. E, enfim, tenho um prazer enorme de ter esse cara como referência, assim. Aquele cara que todo menino preto pensa em jogar bola, pensa em ser jogador de futebol por causa do Pelé. Eu não fui diferente, mas eu vi que não era exatamente o meu talento. E sigo homenageando o Pelé desde sempre. Aqui, ó, estou aqui com o livro do PVC, tá? Eu comecei a ler o livro, já comecei a me apaixonar, porque todas aquelas historinhas que a gente lê aqui, lê ali, o PVC conseguiu reunir num formato muito bacana, que são capítulos curtos, cada um contando um episódio, e a gente vai acompanhando, a gente fica assim, pô, e aí, será que tem os 1000 gols? Ah, tá lá os 1000 gols. E a comparação com o Di Stéfano? Tá lá a comparação com o Di Stéfano. Enfim, tem tudo aqui nesse livro, eu achei muito bacana, e eu até Obrigado. convidando o PVC para a gente fazer uma live hoje às 20 horas no meu perfil La Pena e no perfil Paulo Vinícius Coelho. Vocês que curtem Pelé podem acompanhar. Assim como o Hélio. Aliás, Adorei. Hélio, já que o Hélio Convocação. leu o PVC, queria que ele fizesse uma pergunta para você, mas diga antes, quer falar? Diga lá. Não, primeiro eu quero agradecer o Hélio. O Hélio é o responsável por a gente estar aqui, ele é o responsável pela ideia de trazer essa live que a gente vai fazer à noite nos perfis do Instagram. O Hélio teve essa sacada brilhante, como tudo que o Hélio faz, e eu fico muito grato, muito feliz. Eu fiz questão sempre de dizer, meio timidamente, Hélio e Diego, que aqui, para quem leu as biografias que o Rui Castro fez, esse livro não chega a ser uma biografia do Pelé. Ele é quase um perfil com histórias reunidas do Pelé. E acho que tem algumas histórias, eu gosto sempre de dizer, como jornalista, que quando você se surpreende ao escrever uma história, a chance de surpreender alguém é muito maior, né? Acho que tem algumas histórias que eu me surpreendi de escrever. Me surpreendi por conhecer ou por recordar e falar assim, putz, não lembrava disso. Legal. O Hélio, tem uma pergunta pro PVC sobre o livro? Eu tenho várias perguntas que eu vou guardar para hoje à noite, mas eu queria, Um spoiler, um PVC, spoiler. um E spoiler, um spoiler. O PVC, me fala uma coisa. O momento dos 1000 gols dos Pelé, os momentos que antecederam os 1000 gols do Pelé, como é que os times adversários se comportavam? Eles queriam evitar aquele gol ou eles queriam se orgulhar de ter tomado o milésimo gol? a história mais divertida, né? É o presidente do Bahia, que primeiro proibiu o goleiro do Bahia de dar entrevista no jogo que era para ser nos 1000 gols, que era Bahia e Santos na Fonte Nova. O presidente do Bahia proibiu, porque senão o goleiro do Bahia ia prometer que ele ia tomar o milésimo gol. Ele não podia prometer que ia tomar o gol. E aí, ao Mas mesmo a tempo, festa já estava preparada, né? estava preparadíssima. E o presidente ficou enlouquecido com o Nildon, que era o zagueiro do Bahia, porque o Pelé tem uma jogada na Fonte Nova, no jogo que seria do milésimo gol, que ele vem trazendo. Agora, se você for procurar no YouTube, Diego, você vai achar. O Pelé vem trazendo, ele leva a defesa do Bahia inteira, passa pelo goleiro e chuta.
E o Newton vem loucamente enlouquecido, dá um carrinho, tira a bola e salva o gol. E o presidente ficou furioso. O mesmo presidente Lógico. que tinha proibido o goleiro de dar informação, de dar entrevista, porque ia prometer que ia tomar um milésimo, ele ficou furioso com o Newton, porque o Newton evitou que o Bahia entrasse na história. Né? E a Pô, gente até hoje fala do Andrada, porque o claro. Andrada é o goleiro que sofreu o milésimo gol do Pelé. Contra a vontade, contra a Muita vontade, vontade. né? Eu me lembro, eu era garoto, eu estava com 10 anos naquela época e eu me lembro muito bem da cena do pênalti e o Andrada socando o gramado logo depois do gol. Era uma situação que eu e meu irmão, a gente repetia muito lá em casa. Um chutava a bola assim na cama e o outro fazia a cena do Andrada tomando o gol e batendo na cama. Era sensacional. Muito bom. Ô Hélio, eu vou pedir mais. A gente tá gostando. Vou fazer o seguinte: a gente vai continuar no YouTube. Para você que está assistindo a gente pelo YouTube, continue conosco na nossa transmissão. Você que está assistindo a gente pela TV, se quiser continuar acompanhando o nosso papo, só correr para o YouTube do UOL para acompanhar essa prorrogação do UOL News. Obrigado pela companhia. Eu volto na segunda edição, às 4 da tarde. Um ótimo dia para você e até lá. Fomos. No YouTube continuamos ao vivo. Vamos com a prorrogação aqui. O papo tá bom, Hélio. E aí? Ô, Diego, Oi, deixa PVC. eu só completar a informação, que o presidente do Bahia era Osório Vilas Boas e o goleiro era o Jurandir. O goleiro foi proibido de dar entrevista pelo Osório Vilas Boas e o Osório Vilas Boas ficou louco com o Newton, que o Newton salvou o gol. O goleiro que não quis entrar para a Sensacional. história, né? Ô, Hélio, e aí você? Não, tem várias curiosidades sobre o Pelé, porque é uma figura assim fundamental no futebol mundial, né? Até o próprio PVC coloca aqui que o futebol ganhou um outro interesse depois do Pelé, né? Acho que talvez seja a única pessoa que o Bob Kennedy, o único homem que o Bob Kennedy viu nu, ensaboado, em PVC. Será? Não pode dizer isso. Eu não tenho como afirmar que eu sou capaz de fazer essa afirmação, Hélio. Mas, enfim, eu estava aqui, o Diego Hélio estava perguntando uma coisa, eu vou tentar começar a matar a curiosidade aqui. Eu comecei a levantar os jogos que Pelé jogou no Maracanã contra o Flamengo. E aí eu peguei do 7-1 em 61. Eu não levantei os artilheiros desse jogo ainda, mas está aqui, ó. Estou aqui com o meu livro na mão, estou com o livro do Santos aqui no chão, que é o Almanaque do Santos, tem todos os jogos do Santos. Então você consegue consultar, consegue consultar. E o Hélio veio com a camisa do Santos do Pelé, só que a camisa já da época de 2002, e eu vim com a camisa réplica da Copa de 70. Maneiro. Que é uma réplica, não é a camisa da Copa de 70, mas é. O cara queria me vender essa camisa, Hélio, com as Ah, 3 estrelas. Eu falei, não, cara, o cara. Em 70 não tinha 3 estrelas na camisa, só tinha depois. E aí, mas 70 três estrelas. o Pelé ele levanta muitas histórias curiosas. Recentemente, uma moça enfim, uma catadora de material reciclável aqui na rua, ela passou e falou para mim assim: eu tenho uma foto do Pelé e eu queria vender eu quero começar a juntar um dinheiro para comprar uma casa. Você me consegue? Eu falei, puxa, como será? Ela falou, não, eu achei essa foto, ela tá ótima, tal. Aí eu perguntei, mas quanto que você quer nessa foto? Ela falou, 800 mil reais. Eu falei... Aí eu falei assim, isso aí é um quadro do Picasso. Ela falou, eu falei, é um quadro do Picasso, um artista que já morreu. Ela falou, o Pelé também já morreu. Eu falei, então tá. Até que ela tem razão, né, desse ponto de vista. Ô, PVC, o que mais você conta pra gente, hein? O que você mais pode destacar aí pra gerar, assim, a curiosidade? Sei que você não pode contar muito, senão, né, entrega todo o ouro, mas nos conte aí mais um bastidor que você revela no livro. O capítulo que eu mais gosto, já falei isso algumas vezes. Eu quero agradecer de novo o Edinho. O Edinho tem uma história fabulosa, a história do Edinho ter sido preso e como isso aproximou a relação dos dois no período da prisão também. Mas tem um capítulo que fala como o Edinho, que tinha uma relação com o pai
de amor. Teve um período da vida que o Edinho tinha vergonha de ser filho do Pelé. E isso é uma coisa inacreditável. E não era por causa do Pelé, era pelo desconhecimento que ele tinha do que o pai representava. Então ele ia na escola e as pessoas perguntavam: o que seu pai faz? Aí um amiguinho falava: meu pai é engenheiro, meu pai é advogado, meu pai, estou exagerando aqui, trabalha na NASA. E ele falava uma coisa que era uma cultura muito que a gente tinha latino-americana. E ele falava: como é que eu vou dizer que meu pai é o rei do futebol se futebol é coisa de menina? Porque ele morava nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos o futebol era um esporte majoritariamente praticado por meninas. E, e a maneira como ele descobre o que o pai dele representava e o que o futebol era em outras regiões do mundo, não em Nova York, é uma história que eu me surpreendi muito com essa história e é uma história das que eu mais gosto que estão no livro e que me tocaram profundamente ao escrever o livro. Ô, PVC, conta mais aí sobre o livro, onde que eu acho? Eu estou interessado, assim como o Hélio, eu quero ler o seu livro, onde eu encontro, como é que eu faço para comprar o livro, PVC? Está nas livrarias, mas você pode entrar por planetadelivros.com.br ou você pode entrar em outros sites, na Amazon mesmo, você vai entrar na Amazon e vai encontrar o livro. Mas eu queria valorizar o que o Hélio está fazendo aqui, porque o Hélio foi o cara que falou: pô, vamos falar sobre Pelé no All News, porque faz 3 anos que o Pelé partiu, nos deixou. Verdade. Isso. Ô, Hélio, fica à Olha, vontade aí, meu amigo, para seguir no assunto e também chamar o pessoal para a sim. live de vocês às 8 da noite, né, nas redes sociais. Eu quero chamar realmente às 20 horas, vai estar no perfil La Pena, no perfil Paulo Vinícius Coelho. Vamos bater um bate-papo super informal, nada combinado, e as coisas vão pintando, a gente vai falar. E essa ideia, talvez o PVC nem saiba, mas assim, eu estou com um projeto mais ambicioso e que vai em parceria com o UOL, que é fazer uma série de pequenos, curtíssimos documentário, se é que a gente pode chamar assim, para discutir o apagamento da imagem do Pelé no mundo, sabe? Porque eu fiquei muito incomodado a primeira vez que começaram a falar que o Messi, Cristiano Ronaldo são maiores que o Pelé, que fizeram mais gols, que os 1.283 gols do Pelé foram reduzidos a 750 e tantos, entendeu? Eu fiquei muito incomodado com isso e resolvi fazer um levantamento, conversar com as pessoas, entrevistar algumas pessoas. Vamos ainda fazer, ainda estamos em andamento com isso. Vou convidar, inclusive, o PVC para ser entrevistado pela gente nesse nosso projeto. É uma ideia muito bacana, assim, porque eu acho que o Pelé, ele, como eu já disse em outras vezes, o Pelé colocou o Brasil no mapa mundi. Entendeu? Ninguém sabia quem era o Brasil, onde é que ficava, sabe? E em 1958, aquele moleque de 17 anos, eu só lembro daquele gol que ele dá um chapéu dentro da área, na final da Copa contra a Suécia, mata no peito e fuzila. Então, é uma coisa que, enfim, começa assim para o mundo a trajetória de um rei que, para mim, é insuperável. Insuperável, né? É, Todas as homenagens ao rei do futebol, o PVC. só para completar isso que o Hélio está dizendo, que eu acho bem importante mesmo, bem valioso. A- o Pelé marcou 1.283 gols, como o Hélio disse. E o Cristiano Ronaldo está perto de marcar 1.000 gols em partidas oficiais. Aí você fala, mas então não valem os jogos não oficiais. E durante um período se desconsiderava na Europa os jogos de Campeonato Paulista, porque não são campeonatos nacionais. Porque o Campeonato Paulista era quase um campeonato nacional dentro do Estado, porque a história do futebol brasileiro não era nacional. E, e as pessoas precisam, eu acho que a gente tem que ter o cuidado de entender o momento, cada momento da história. A gente nunca vai dizer que Dom Pedro II foi presidente da República. Ele era imperador.
Mas você não vai tirar de Dom Pedro II o fato de ter sido chefe de governo. Ele era imperador, era império, não era presidente. É. Da mesma maneira, o Cristiano Ronaldo é um fenômeno extraordinário num tempo em que quem paga salário de jogador é contrato de televisão, contrato de patrocínio, marca de fornecedor de material esportivo. Na época do Pelé, o que pagava o salário de Gilmar Lima, Mauro, Down, Zito, Galvé, Dorval Mengalvio, Coutinho, Pepe, era o Pelé. Porque o Pelé era o que fazia com que a cota de amistosos do Santos na África, na Europa, na Oceania, na América Central, na América do Norte, era o que valia muito. E era isso que pagava o salário deles. Então, não adianta você comparar. Não, os amistosos que o Pelé jogou não valem para conta. Era uma outra época. Claro que valem para conta. O Pelé marcou 1.283 gols a partir do momento em que se tornou profissional. E essa lista existe. Durante muito tempo você falou, o Freudenreich marcou mais. Mas não tem lista. O Pelé tem a lista inteirinha. Você vai dizer, mas esse jogo aqui era fácil. Mas era jogo, está na lista. Está marcado data, local, adversário, quantos gols ele marcou. Muito bom, PVC. E é isso, gente. O livro do PVC já está à venda nas livrarias, nos sites aí que você está acostumado a comprar os seus livros. É mais um presente aí de fim de ano. Já passou o Natal, mas nunca é tarde para presentear alguém que você sabe que idolatra, ama futebol e ama o nosso rei do futebol, que é o Pelé, assim como nós, e em especial Hélio de la Penha, que eu sei que é fã de carteirinha do rei. Hélio, 8 da noite então, no Instagram, né? Hélio... 8 da noite no Instagram, @lapena, @Paulo Vinícius Coelho. Esperamos vocês. Estarei lá acompanhando essa dupla. Amigos, obrigado. Valeu, Hélio. Prazer te receber aqui. Um abraço, valeu. Um abraço. Valeu, PVC. Sucesso, meu amigo.